Olá, pimpolhos, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? Não sei aí qual é o horário que vocês estão me assistindo. Espero que todos estejam bem. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Perla e eu sou a professora de geografia de vocês, né? A gente começa aqui mais um semestre de forma remota, né? Mantendo aí o distanciamento social. E a gente começa então o nosso curso de geografia, tá? Para facilitar, gente, eu dividi o conteúdo de geografia em 4 blocos, tá? Vocês já devem ter, obviamente, recebido aí a apostila de vocês, né? Recebido o material. E aí, como a gente vai ter um tempo curto, né? Até em função desse ensino remoto, então para facilitar, eu dividi em 4 blocos, tá? Então a gente vai ter o bloco que fala sobre migrações, a gente vai ter o bloco que fala sobre urbanização, depois vem agricultura e depois industrialização. Não necessariamente nessa ordem, tá? De qualquer forma, a gente começa hoje falando sobre migração, né, ou processos migratórios, dá no mesmo, tá? Bom, primeiro a gente começa definindo o conceito de migração, tá? Gente, migração é o deslocamento populacional pelos diversos territórios que formam o nosso planeta, tá? Esse deslocamento, ele pode ser de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro, de um continente para outro, tá? E outra coisa muito importante, tem muito aluno que confunde migração com turismo, tá? Turismo, gente, é um pouco diferente, na verdade, muito diferente. Quando a gente fala de processo migratório, obrigatoriamente a gente está falando de mudança de domicílio, tá? Ou seja, você está mudando de endereço, tá? Você está saindo do seu local de origem e indo morar num outro lugar, que é completamente diferente do turismo, tá? Quando você faz turismo, quando você viaja, né, sei lá, para conhecer uma praia do Nordeste, sei lá, fazer um mochilão pela América do Sul, você não está indo embora, né? Você não está mudando de endereço. Você está indo viajar. Você vai ficar aí uma semana fora, 15 dias, enfim. E aí, ao final da sua viagem, né? Ao final do seu período de férias, você retorna para casa. Você retorna para o seu local de origem, tá? Então, por favor, não confundam aí migração, né? Como eu disse, que é o deslocamento populacional pelos diferentes espaços, né, ou territórios que formam o nosso planeta. Então, não confundam isso com turismo, tá? Você vai visitar um parente, visitar uma praia, você vai para Paris, que você é o quê? Chique, né? Mas aí não há mudança de domicílio, tá? Você vai ao final da sua viagem voltar para casa, ok? Então, o conceito de migração é esse, tá? Deslocamento populacional pelos diferentes espaços ou territórios, tá? E aí, existem vários tipos de migração, tá? A gente consegue classificar de diversas formas. Por exemplo, a gente tem as migrações internas e a gente tem as migrações externas, tá? O que a gente entende como migração interna? Gente, a migração interna são as migrações que acontecem dentro do território brasileiro, tá? Dentro do Brasil. E as migrações externas são os deslocamentos que acontecem para fora do Brasil. Então, por exemplo, se você mora no Rio de Janeiro e você decide que você vai, sei lá, você pode ter recebido uma oferta de emprego, ou ter passado no concurso público, ou conseguir uma vaga numa universidade, sei lá, do Nordeste, você vai para o Maranhão, ó que delícia. E aí você está saindo do Rio e está indo para o Maranhão. Você está se deslocando entre 2 estados de um mesmo país, tá? Então você permanece em território brasileiro. Então a gente chama de migração interna, tá? Agora faz de conta que essa proposta de emprego que você recebeu é de uma multinacional em Portugal, tá? Então você está saindo do Brasil para morar em Portugal. Você está saindo de um país e indo em direção a outro, tá? Então nesse caso a gente chama de migrações externas, tá? Quando você tem a troca de território nacional. Você sai de um país e vai em direção a outro, tá? A gente também pode classificar imigrações interregional e
regional. Tudo isso que eu tô falando tá na apostila de vocês, não precisam ficar desesperados para anotar, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente fala de migração interregional, é quando você migra de um estado para o outro. Exatamente esse exemplo que eu dei anteriormente, tá? Então, quando você sai do Rio de Janeiro e vai para o Maranhão, essa é uma migração interregional. Ah, professora, e se eu sair da cidade do Rio de Janeiro e decidir morar em Macaé? Então a gente chama de migração intra-regional, porque você permanece dentro do mesmo estado que é o Rio de Janeiro, tá? Lembrando que você tem Rio de Janeiro, estado, né? E a capital, que é a cidade, também recebe o mesmo nome, tá? Então, estado do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. Quando você sai da cidade do Rio de Janeiro e se desloca para Macaé, você permanece dentro do estado do Rio, tá? Ah, professora, mas essa migração de um estado para o outro, que é interregional, e a migração que acontece dentro do mesmo estado, que é intrarregional, também é uma migração interna, né? Porque acontece dentro do território brasileiro. Exatamente. Um processo migratório pode ter mais de uma classificação. No caso dessa, né, da pessoa que saiu, por exemplo, da cidade do Rio e vai para Macaé, é intrarregional dentro do mesmo estado, mas também é migração interna, porque permanece dentro do mesmo país, tá? Mamão com açúcar, né? A gente também tem as migrações que a gente chama de migração legal e migração ilegal, tá? Gente, qual é a migração legal? É aquela que você faz dentro da lei, né? Existem inúmeros países no mundo, né, que para você entrar, você precisa do visto. E esse visto pode ser visto de trabalho, pode ser visto de estudos, né? E aí, se você consegue, né, esse visto de trabalho, né, visto de permanência, visto de estudante, para ficar naquela localidade, você fez tudo certinho dentro da lei, né, dentro dos trâmites, então a sua migração ela é legal, você conseguiu o visto. Mas a gente sabe que existem vários países do mundo que têm muito problema com migração ilegal, tá? A migração ilegal é aquela que você consegue entrar no país sem visto, tá? Sem qualquer tipo de autorização, sem qualquer tipo de documento, né, que autorize a sua entrada naquela localidade, tá? Eu acho que talvez um dos conflitos relacionados a essas questões migratórias, né, políticas migratórias mais famosas assim que talvez vocês conheçam é a que existe entre Estados Unidos e México, né? Até pouco tempo atrás aí tinha toda uma polêmica em relação à construção de um muro, né, na divisa, na fronteira entre México e Estados Unidos, justamente para tentar barrar esses migrantes ilegais, né? Existe um fluxo migratório ilegal muito significativo ali na fronteira entre Estados Unidos e México, tá? Atualmente também a gente pode citar, por exemplo, os imigrantes que saem da Síria, né? A Síria é um país do Oriente Médio que está em guerra civil há mais de 10 anos, ou 10 anos, começou em 2010, 2011, a guerra civil na Síria. Então, existe um fluxo populacional muito significativo saindo da Síria em direção principalmente a países europeus, tá? E, obviamente, a grande maioria desse fluxo populacional não tem visto, não tem qualquer tipo de autorização de entrada. Então, a gente está sempre acompanhando pelos jornais essas questões políticas relacionadas a processos migratórios, tá? Países que fecham as fronteiras, né, não deixam essas pessoas entrarem. A gente também cansa de ver nos jornais a questão das pessoas que tentam fazer a travessia de barco, né, atravessar o oceano de barco, e aí acontecem vários acidentes, enfim. Então a gente tem essa diferenciação também, tá? Migração legal e migração ilegal, tá? A gente também tem um outro tipo de migração que é um pouquinho diferente, que a gente chama de migração pendular ou migração diária, tá? Gente, o que é migração pendular, migração ou migração diária, tanto faz. A gente entende migração como, né, migração pendular, o deslocamento diário, tá? Que a pessoa faz para o seu local de trabalho, né? Ou
para estudos. Mas a gente entende isso quando há troca de municípios, né, ou cidades. Por exemplo, se você mora no Rio de Janeiro, por exemplo, e trabalha em Niterói, na cidade de Niterói. Então você faz esse deslocamento todo dia, né, para ir trabalhar e ao final do dia para retornar para casa, tá? Então você troca de cidade, né, de município, na verdade, todo dia, mas ao final você retorna para casa. Não há mudança de domicílio, não há mudança de endereço, você não se muda, mas você faz aquele deslocamento todo dia, ou para trabalhar ou para estudar, tá? É diferente do turismo, né? Lembra, né? Falei no início do vídeo um pouco sobre o turismo, que é uma outra questão. E aí, quando a gente fala de migração, né? A gente fala muito de mudança de domicílio, né? No caso da migração pendular, ela é um caso muito especial em função disso, né? Você se desloca entre municípios, entre cidades, mas não há mudança de domicílio, tá? Inclusive na Europa, né? Vocês já devem ter ouvido falar daqueles trens de alta velocidade, né? Vocês conhecem também por trem-bala. Acontece muito na Europa das pessoas morarem num determinado país e trabalharem em outro. Isso na Europa é possível em função desses trens de alta velocidade, tá? Você consegue ir de um país a outro, às vezes, em 40 minutos, tá? Então, também tem isso, né? Você pode morar num país e trabalhar no outro, né? Lembrando que a Europa ali, você tem países que às vezes faz fronteira com vários outros e esse deslocamento por trem é bem tranquilo, tá? Então, migração diária ou pendular é esse deslocamento que o trabalhador ou o estudante faz, né, todo santo dia, mas que ao final ele retorna para casa. Não há mudança de domicílio, tá? Existe também uma outra classificação que a gente chama de migração definitiva ou migração temporária, tá? O que é a migração definitiva? A migração definitiva é quando você se muda de vez, tá? Então, aquele exemplo que eu dei no início, a pessoa que saiu do Rio de Janeiro e se mudou para o Maranhão. Ela vai ficar no Maranhão, ela permanece no Maranhão, ela mudou de domicílio de forma definitiva, ela não vai voltar para o Rio de Janeiro. Da mesma forma que aquele outro exemplo que eu dei da pessoa que recebeu uma oferta de emprego em Portugal. Ela sai do Brasil, se muda para Portugal e permanece lá, tá? É uma mudança definitiva. Mas a gente tem também as migrações temporárias. Como funciona a migração temporária? Por exemplo, você trabalha aqui no Brasil para uma multinacional europeia, ou asiática, ou norte-americana, tá? E aí, num determinado momento, surge uma promoção, né? E aí o seu chefe vira para você e fala: olha, você vai ter que ficar um tempo trabalhando na nossa filial em Londres, tá? Normalmente, esses contratos de trabalho, eles têm já o tempo especificado, tá? Então, você vai ficar 2 anos trabalhando em Londres, 3 anos trabalhando em Londres, 5 anos trabalhando em Londres. Então, veja, não é uma migração definitiva, tá? Você migra, né? Você muda de domicílio, você vai passar a morar em Londres, mas existe uma data de retorno que é fixa, né? E aí vai depender do seu contrato de trabalho, se é de 1 ano, de 2 anos e de 5 anos. E aí, quando esse contrato acaba, você retorna para o Brasil, tá? Então, há a mudança de endereço, mas é por um período determinado de tempo, tá? Então, a gente chama de migração temporária, tá? Esse tipo de migração não é só para trabalho, acontece muito também para estudo. Pessoas que vão fazer intercâmbio fora do Brasil, ou mestrado e doutorado sanduíche, tá? Que aí você fica 1 ou 2 anos fora estudando, mas você tem uma data de retorno, tá? Então a gente chama de migração temporária, ok? Mamão com açúcar, né, gente? A gente tem também a diferenciação entre migração espontânea e migração forçada, tá? O que é a migração espontânea? A migração espontânea é aquela sobre a qual você tem a escolha, tá? Então você pode migrar para o Maranhão, ou para Portugal, ou sair da cidade do Rio e ir para a cidade de Macaé. E os motivos pelos quais você vai fazer essa migração são diversos, tá? Você pode migrar
em busca de melhores condições de trabalho. Você pode migrar para estudar ou para ficar perto de algum familiar, mas é muito importante que vocês entendam que nesse caso, até quando você vai para outro país ou até para aceitar essa oferta de emprego aí da multinacional que você trabalha, para ficar 1 ou 2 anos em Londres ou sei lá em Tóquio, no Japão, por exemplo, você pode dizer não, não, eu tenho família, prefiro ficar, e aí a empresa vai te remanejar, né? Mas é sempre opcional, você tem a escolha de ir ou não ir, tá? Essa escolha é totalmente sua. Então a gente chama de migração espontânea, tá? Agora, a migração forçada é aquela que o indivíduo ele não tem escolha, ele é obrigado. Professora, como assim? Por exemplo, o caso da Síria, repito, né? A Síria, ela está em guerra civil há quase 10 anos. Então, é um país que está em guerra, né? Você tem conflitos armados, bombardeios quase todo dia, né? Tem trechos da cidade, perdão, do país, né? Algumas cidades que já estão completamente destruídas. Então, permanecer na Síria é colocar a própria vida em risco, né? Então, fugir de uma guerra civil não é uma opção, né? Então, você acaba sendo forçado a deixar o seu local de origem, né? E aí, quando a sua vida está em risco, quando pressupõe risco à integridade física e você é obrigado a se deslocar, a gente entende como migração forçada, tá? Existem outros motivos para migração forçada, tá, gente? Por exemplo, catástrofes naturais, né? Por exemplo, enchentes, furacões, tornados, ciclones extratropicais, não é muito comum aqui no Brasil, né? Terremotos, né? Existem terremotos que, dependendo da magnitude, ele destrói cidades inteiras, né? Bairros inteiros. E aí você acaba sendo obrigado a se deslocar, porque o local onde você mora foi totalmente destruído, ou inundado, ou passou um ciclone ou um furacão, tá? Então, não é uma opção da pessoa sair de casa, né? É uma questão de segurança. Ela precisa ir para um local seguro, tá? Então, é muito importante que vocês saibam que existe essa diferença: migração forçada e migração espontânea, tá? E aí a gente entra agora nas causas, tá? E aí vale para todas as anteriores, né? Causa de migração, né? Na verdade, perdão, falei que era de todas as anteriores, mas não, tá? São as causas, as principais causas de migrações forçadas. Por exemplo, a gente pode citar crises econômicas, tá? Existem países, né, que dependendo do tamanho da crise, né, a economia quebra, né? Você tem aí uma grande crise econômica, aconteceu nos Estados Unidos em 2008, né, com aquela bolha imobiliária, aconteceu na Grécia alguns anos atrás, países aqui da América Latina também. Então, quando você tem grandes crises econômicas, a economia quebra, então fica uma situação muito complicada. As pessoas acabam sendo obrigadas a se deslocar para um outro país em busca de melhores condições de vida, tá? Então, crises econômicas é uma causa de migração forçada, guerra civil, tá? Guerra civil ou guerras de forma geral, tá? A guerra civil é aquela guerra que acontece dentro do território do próprio país, tá? Atualmente a gente não tem aí, né, guerras mundiais, mas de vez em quando acontece aí guerras entre países, né? No caso da Síria é uma guerra interna, né? Então a gente chama de guerra civil, tá? Então guerra civil, né, ou guerras também é causa, né, de migração forçada. A gente já falou sobre as catástrofes ambientais, né? Pode ser terremoto, inundações, enfim. Então, essas catástrofes ambientais também são causas de migração forçada. E as perseguições, tá? Existem 3 tipos principais de perseguições: perseguições políticas, perseguições étnicas e perseguição religiosa, tá? Aqui no Brasil, não é tão comum, a gente vê acontecer, obviamente, mas, por exemplo, existem países, né, no mundo, por exemplo, Coreia do Norte, né, que tem um controle da mídia, né, muito... É uma ditadura, né, gente? Então, por exemplo, perseguição política, nessas situações,
Você tem, por exemplo, a pessoa pode ser presa, né? O que que é perseguição política? É quando você se opõe ao governo atual, tá? Quando você se opõe a quem está no poder naquele determinado momento, tá? E aí alguns governos, por serem governos totalitários, governos autoritários, tá? Governos ditatoriais, eles não aceitam que existam pessoas contrárias ao modelo de governo que ele oferece, tá? E aí essas perseguições podem acontecer. A pessoa pode chegar a ficar presa, né, que são os presos políticos durante muito tempo, né, décadas, por exemplo, até mesmo tortura, morte, tá? Isso acontece. Perseguição étnica, né, é quando você é perseguido em função da sua etnia, cor da sua pele, né? Então a gente tem muito isso em relação à população negra, à população indígena, enfim, tá? Majoritariamente, né? Não que outras etnias também não possam sofrer a mesma situação. E a gente tem também perseguição religiosa, tá? Então existem lugares no mundo onde isso é muito forte, tá? Então se você muçulmano, né? Então, aquela região ali do Oriente Médio acontece muito conflito em função da religião, principalmente para quem é, por exemplo, mais radical, né? Por exemplo, dentro do islamismo, né, você tem, por exemplo, os xiitas, né, que são mais radicais, e você tem os sunitas, que são mais moderados, né? E nesse caso, apesar deles professarem a mesma religião, são blocos diferentes, né? Como eu disse, um grupo é mais radical, o outro é mais moderado. Ainda assim, existem perseguições religiosas. E às vezes, quando você tem religiões diferentes, né? Em alguns lugares do mundo, isso é muito forte, tá? Então, às vezes, as pessoas precisam deixar o seu local de origem, né? A sua residência, a sua casa, a sua cidade, seu país, em função desse tipo de perseguição, tá? E aí as causas atrativas, professora? Só tem causa, né, negativa, né, de imigração forçada, e as causas atrativas? Gente, o que seriam as causas atrativas? Voltando ainda para os exemplos que eu dei. Lembra que eu falei, você vai sair do Rio de Janeiro e vai para Pernambuco, né? Não, falei Maranhão, não foi? Você vai para o Maranhão. Ou você sai do Brasil e vai para Portugal. Ora, por que Maranhão? Por que Portugal? Por que não outro país da Europa, né? E por que não outro estado do Nordeste? Quando a gente vai migrar, por que a gente escolhe aquela determinada localidade? O que aquela localidade oferece para que a gente decida migrar para lá? E aí pode ser várias coisas, né? Por exemplo, uma das causas é, por exemplo, países de economia consolidada. Tá? O que significa economia consolidada? Um país que tem economia forte, né? Que segue em desenvolvimento. Até porque, se você está, por exemplo, num país que está passando por crise econômica, faz sentido você sair desse país e ir para outro que também está passando por problemas econômicos? Não faz sentido algum, você vai trocar 6 por meia dúzia, tá? Então é sempre interessante você migrar para países que ofereçam, né? Economia, né, que tenham economia consolidada, né, que seu processo de desenvolvimento econômico esteja a pleno vapor, tá? Essa é uma boa. Outra coisa, países que ofereçam democracias estáveis, né? Porque não faz sentido você sair do seu país, né? No caso do Brasil, né, que é uma democracia, né? A gente ainda tem aí o Estado Democrático de Direito funcionando, e aí não faz sentido você sair de uma democracia e ir morar num país que está num momento de ditadura, por exemplo, né? Ou com um governo autoritário, ditatorial. Você vai sofrer sanções, né? Você não vai ter os seus direitos plenos garantidos. Então, não faz sentido. Outra coisa, países ou estados ou cidades que ofereçam ofertas de emprego, melhores condições de vida, tá? E aí, quando a gente fala de melhor qualidade de vida, tá? Você está muito atrelado à saúde e educação de qualidade, tá? E também de você escolher uma localidade que tenha condições climáticas favoráveis, tá? Professora, o que é isso? Gente, a gente vive num país tropical, né? O Brasil é um país tropical. Então, a gente é adaptado a essas condições climáticas, tá? Então, se você sai de um país tropical e vai, por exemplo, para um país
lá da Europa, né, bem ao norte da Europa, bem próximo do polo, por exemplo, você vai ter condições, você vai ter um clima muito frio, muito frio. Existem países que no inverno você tem temperaturas muito negativas, né? -15, -20. Então, nem todo mundo consegue se adaptar a essa mudança brusca, né, de clima, né, de condição climática. Então, é sempre importante, quando você for migrar, você verificar qual é a condição climática, né, em que faixa climática esse lugar para onde você está indo está localizado, tá? A gente chama de zonas de iluminação da Terra ou zonas climáticas, né? A gente tem ali tropical, intertropical, temperada, né? E as áreas polares. Então, você tem que verificar para onde você vai para ver se o clima é parecido com o seu local de origem, tá? Então é isso, tá, gente? Já falei das causas de migração forçada, né? Crise econômica, guerra, e essas são as causas atrativas, né? São esses itens que eu falei que você tem que levar em consideração na hora de escolher o seu para onde você vai mudar, tá? E só para finalizar, existe também aqui no Brasil, mas não só no Brasil, perdão, é um processo que acontece no mundo todo, né, que aconteceu, e alguns países ainda não passaram por esse processo, que é um tipo de migração muito específico, que recebe o nome de êxodo rural. Tá? O que significa êxodo rural? É o deslocamento da população do campo em direção às cidades, tá? Então, ou seja, é deslocamento da população das áreas rurais em direção às áreas urbanas, né? O Brasil, ele já passou pelo seu processo de êxodo rural, né? Houve um momento em que isso foi um boom. Não é que não possa acontecer ainda e que não esteja acontecendo, mas isso agora é em menor escala, tá? Então, vários países do mundo já passaram por esse fenômeno, né, de êxodo rural. Os países que ainda não sofreram, ainda não passaram pelo seu processo de industrialização, então é muito difícil que eles tenham também êxodo rural, tá? Então, repetindo, o êxodo rural, ele é o deslocamento da população do campo em direção aos centros urbanos, em direção às cidades. A gente fala mais profundamente sobre isso quando a gente fala de urbanização, tá? Processo de urbanização brasileiro. Gente, então é isso, né? Eu tinha intenção de que o nosso vídeo não ficasse tão longo, até porque isso foi o resumo do resumo. Espero que vocês tenham entendido aí o que significa migração, né? Que é o deslocamento populacional pelos diferentes territórios. E aí a gente viu aqui as diversas formas pelas quais a gente pode classificar uma determinada migração ou um processo migratório como um todo, tá? Existem todos esses tipos. E aí a gente viu também as causas, né, das migrações forçadas e também as causas atrativas, né, aquilo que atrai uma pessoa para um determinado local, né, para uma cidade, um estado ou um país novo, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao conteúdo, vocês podem me procurar, procura o Luan, que ele passa o recado para mim, e aí a gente dá um jeito de intermediar essa dúvida, tá? A gente vai ter o nosso encontro online para conversar mais sobre esse tema. Espero todos vocês lá. Como eu disse, qualquer coisa que vocês precisarem, passem para o Luan, que ele entre em contato comigo, tá bom? Tudo de bom aí para vocês. Espero encontrá-los no nosso encontro online, ok? Beijo, então, gente, e até o nosso próximo encontro.